E passam, galera, Maranata Igreja, e que benção. Bom, e a aula de hoje vai ser mais sobre os dons do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, sobre o chamado, sobre a vocação. Cara, eu tô pensando, ou eu vou colocar isso para uma aula gratuita no YouTube, ou eu coloco no meu material exclusivo. Mas eu tô vendo aqui, né? Mas se você está recebendo essa aula, cara, você é um cara de sorte, mano, porque é a gratuita. E se você está recebendo esse material no exclusivo, amém, que bom. Isso significa que você está investindo no conhecimento e nos estudos para aprender cada vez mais a palavra. É uma bênção. Então, ambos as decisões decisões ótimas. Amém. Glória ao Pai. E a gente, para entender os dons do Espírito Santo, cara, praticamente eu estou fazendo uma série aqui nesses conteúdos exclusivos, cara. Eu fiz como ser cheio do Espírito Santo. Eu fiz várias aulas aqui, mano, tá ligado? Tem o PDF, tem aula gravada, tem audiobook 2 horas. Pra tu ter noção, 2 horas, mano, 2 horas na minha garganta, tá, 2 horas eu falando, 2 horas, tá ligado? Aí você vai ter minha linda voz no seu ouvido escutando sobre como ser cheio do Espírito Santo. É uma bênção. Então, a gente percebe que para a gente entender o dom do Espírito Santo, chamado, como o Espírito Santo age, a gente tem que ver que em Atos é o livro que fala o agir do Espírito Santo. Exatamente. Lá em Atos capítulo 10, verso 47 ao 48, fala o encher do Espírito Santo aos gentios. Ou seja, o Espírito Santo, ele encheu até as pessoas que eram gentios. Gentios é que não conhecia Deus. Mas vamos pesquisar aqui um pouquinho. Vamos pesquisar. Aqui é estudo raiz, mano. Não tem negócio de. Aqui esse vídeo é um vídeo mais de boa. Não tem muita edição dinâmica de vídeo. É um vídeo assim, eu falando aqui, explicando. Top demais, né? Passando os insights maneiro aqui. Só bora. Vamos pesquisar aqui. Vamos lá. Gentios. Vamos lá. Olha só. Vamos ver o que a gente. Quando a gente pesquisa aqui. Ó. O que significa. O que significa gentios na Bíblia? Vamos ver. O que significa gentios na palavra? Vamos pesquisar aqui direitinho. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos pesquisar aqui. Olha que interessante. Vamos pesquisar aqui o que significa gentios na palavra. O que significa? Bom, vamos lá. Eu acabei de pesquisar aqui. Vamos terminar de ver aqui. Olha só. O que significa gentios na Bíblia? Na Bíblia, o termo gentios refere-se, olha só, de forma geral, a todos os povos que não pertencem ao povo judeu e, consequentemente, também não conhece a Deus, né? Ou seja, qualquer pessoa que não fosse descendente de Israel era considerado gentio. Exatamente. Olha só. Em hebraico, John significa nações. Grego, etio, também traduzido como nações ou povos. Com o tempo, o termo passou a ser usado para designar pagãos. Exatamente. É que nem tipo a mulher samaritana. Ela era considerada uma pagã, né? Ela falou para Cristo. Judeus, samaritanos não se dão bem. Exatamente. Por quê? Porque eles são um pessoal mestiço, tá ligado? São um povo que é uma mistura de israelense com outros povos gentios, estranhos. Ou seja, eles são um povo misto. Aí, tipo assim, os judeus vê com eles com um certo nojo, tá ligado? Um certo nojo. Exatamente. É o mesmo de você, por exemplo, você ter um irmão, tá ligado? Por exemplo, um irmão que ele veio de outra família, por exemplo, que é, digamos, bastardo, por exemplo. Ele é, digamos, um cara, vamos lá, uma pessoa que é rica, né? Uma pessoa que é rica. Aí você tem um irmão que é pobre. Você tem um irmão que é pobre, um exemplo. Você tem um irmão que é pobre. Aí com certeza essa pessoa, né, vai ser vista como uma pessoa mais inferior, né? Uma pessoa mais, como eu falo, de uma forma mais vista de uma forma que tenha mais julgamento, tá ligado? É isso. Exatamente. É isso, exatamente, isso mesmo. Então, você percebe que era visto como povos pagãos, exatamente. Porque os judeus tinham um certo nojo mesmo pelos samaritanos, porque ele é uma mistura de povos, é isso. Então, vamos terminar aqui. No Antigo Testamento, os gentios eram vistos como estrangeiros,
muitas vezes como idólatras, e é isso. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a distinção entre judeus e gentios começou a desaparecer. Olha só, aqui, o apóstolo Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, pois pregou o evangelho para os não-judeus. A salvação passou a ser oferecida a todos os povos, sem distinção. Romanos capítulo 10, versos 12 ao 13. Então é isso, meus irmãos, é isso. Então, gentios é tanto o pessoal que não era judeu, israelense, e consequentemente não conhecia Deus, porque eles adoraram outros deuses, né? Porque na cultura judaica, sim, o pessoal adorava Deus, com certeza, adorava o Senhor. Então, era visto como povos mais inferiores, né? Nos olhos dos judeus, né? Que eles não tinham aquele respeito, né? Os gentes ali, esse povo ali não conhecia Deus, não, tá ligado? É isso. Era uma visão mais distorcida, na verdade. Tem muito julgamento, né? Muito pré-julgamento. Às vezes é uma pessoa, gente boa, mas porque ele veio daquela família, né? O pessoal tem um certo nojo, né? Um certo desprezo, tá ligado? É isso. É que nem aquela passagem lá do samaritano, do bom samaritano, né? Ele passou de cavalo, ou de pé, não lembro direito. Aí ajudou o rapaz que estava caído. E os outros que eram judeus, religiosos, têm posições de cargos, né? Aos olhos da sociedade, das aparências, não fizeram nada, entendeu? Então, Jesus compara a salvação com aqueles que realmente fazem uma boa ação, as obras, né? Com base tipo assim, Deus, ele vê o coração da pessoa, tá ligado? Então, por isso que exatamente Deus, ele não é um Deus que faz acepção de pessoas, porque aquele que crê e ter fé em Deus vai ser salvo, né? Crê, tu e tua casa, você vai ser salvo. Exatamente isso que Paulo falou ao carcereiro que iria se matar, né? É isso mesmo, ele iria se matar. É isso mesmo, é isso. Então é isso, mano. Então, gente, é isso. Então, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele busca agir numa pessoa, cada pessoa vai ter um chamado diferente. Exatamente, pode ser irmão gêmeo, mas é chamados diferentes, irmãos. Chamados diferentes. É chamados totalmente diferentes. Devemos colocar em mente, vamos ler aqui, devemos colocar em mente que, como está em Efésios capítulo 8, vamos para Efésios agora. A gente vai para Efésios, olha só. Efésios capítulo 8. Mas vamos para o capítulo 7. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, por isso diz. Quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiro, e concedeu os dons aos homens. Olha só. Olha que bênção. Ora, ele concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Ele subiu, o Espírito Santo veio, vou deixar mais um consolador. Aí, através do Espírito Santo, veio os dons. Exatamente, veio os dons de brinde. Muito bom, de brinde, que legal. Exatamente, veio os dons. Só a iluminação aqui. Pronto, agora sim, É isso, os dons, cara. Exatamente, concedeu os dons para eles. É uma bênção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelísticas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenhar o papel do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estrutura da plenitude. Porque não mais sejamos como crianças, arrastados por qualquer sã doutrina, mas firme na fé. É isso mesmo, mas firme em Cristo, tá ligado? Exatamente. É isso mesmo, no Deus verdadeiro, mano. Então é isso. Então, a gente percebe que o ministério pastoral também, ele é um dom dado por Deus. Eu estava conversando com meu primo, ele é um cara que estudou bastante teologia,
E ele entende pra caramba, mano. Quem entende é ele, velho. Ele entende muito, bastante. Aí eu conversando com ele, cara, Ministério Pastoral ou Ministério Profético tal. Como é? Você faz um curso de teologia, por exemplo, faz um curso de teologia e consegue aquilo? Não. Aí eu comecei a pesquisar mais e percebi que o quê? Eu cheguei à seguinte conclusão, com a base bíblica coerente, que o Ministério Pastoral, por exemplo, é algo dado por Deus. Porque tem pessoas que fazem muitos cursos de teologia, muitos, mas não é aquilo que Deus quer para ele. E às vezes tem pessoas que nunca, às vezes, né, viu uma aula de teologia direito e é o chamado dela, entendeu? Então é algo dado por Deus, com manifestações diferentes, mas sendo que do mesmo Espírito. Exatamente. Coloca na sua cabeça, sendo do mesmo Espírito. Há manifestações diferentes, né? Um para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para profetas, mas todo o mesmo Espírito, né? Porque fazem todos parte do mesmo corpo. Membros com funções diferentes, mas fazem do mesmo corpo. É o braço, o braço aqui é o braço, a cabeça, exatamente. E é isso, o bíceps. Então, é isso. Então, fazem parte do mesmo corpo, mesmo tendo, ou seja, funções diferentes. Isso mesmo. Mesmo tendo funções diferentes. Então, é isso. Então, eu creio que o dom do Espírito Santo tem mais a ver a pessoa do que, tipo assim, eu acho que tem muito a ver da pessoa, do que está perguntando, né? É importante perguntar, pesquisar, mas eu creio que tem mais a ver dela buscar conhecer a si mesmo, né? Porque, tipo assim, as pessoas, elas podem ter até uma opinião sobre você, sobre o seu jeito de falar, seu jeito de agir, mas quem realmente sabe a sua essência, o seu jeito, o que você se dá mais melhor, é você mesmo, tá ligado? Porque as pessoas, elas vê o lado aqui, assim, as pessoas vê o lado exterior, né? Mas a pessoa, eu mesmo, por exemplo, o ser humano mesmo, por exemplo, existem dois mundos. Existe o mundo interior e existe o mundo exterior. O mundo interior é o meu pensamento, é o que está na minha cabeça, é o que eu estou vendo aqui, é o vendo com a minha lente, com o meu olho. É isso, exatamente. É a forma como eu enxergo o mundo, a forma que eu consigo observar as coisas, a forma como eu consigo me comunicar. Por exemplo, cara, no mundo tem mais de bilhões de pessoas, mas você, cara, é o único que tem esse código genético, cara. Então, ninguém pode ser você, cara. Ninguém pode ser que nem você. Não pode existir dois Hernandes. Não existe. Pode ter o mesmo nome, mas assim, igualzinho a cópia, não existe, cara. Pode até fazer um robô do Elon Musk, né? Da Tesla. Mas não tem, cara. Não vai existir isso. Então, eu sou eu, tá ligado? Eu sou eu. É isso aí. Algumas coisas que vai dar certo na minha vida vai ser conforme o meu meu jeito, o meu ritmo, né? Porque eu sou eu, cara. A única pessoa que você tem que conhecer melhor é você mesmo, cara. Assim você vai ter o acesso aos seus dons, ao seu dom. Porque é algo que tem muito a ver em você aprender a se conhecer do que você buscar, tipo assim, já querer, tipo assim, eu quero ser tal coisa. Pô, você imaginando na sua cabeça, não, eu quero ser isso, pronto, eu vou estudar para isso. Não, acho que tem muito a ver de você se conhecer, né? Se conhecer. Não que os outros querem colocar nas suas costas, né? Uma pressão que querem colocar na sua cabeça. E sim você se conhecer, né? Tipo assim, quem é você, no que, vamos lá, às vezes, as experiências que você passou, a forma como você pensa, você começa a notar quem eu sou, como é que é o meu jeito, no que eu sou bom, é isso. Porque quem sabe é você, não, tá ligado? Quem sabe é você. Muito mas vocês sabem que você é bom nisso. Não, mas qualquer outra pessoa vai saber, cara. Porque aquela pessoa, ela vai ver apenas o mundo exterior. O que é o que tem a ver, o que ela vai ver de você, vai ser apenas um pré-julgamento da cabeça dela. É isso aí, o preconceito. O conceito é o que a pessoa é. Pré é o que a pessoa imagina, na imaginação da cabeça dela em relação a você. Entendeu? Exatamente. É isso, tá ligado? É que nem uma pessoa que tá com depressão, por exemplo. Tá com depressão. Aí a pessoa tá triste assim. Aí você fala, poxa, pô, é só você se alegrar. Aí o cara com depressão, o cara assim, ó. Caramba, eu tô muito triste, mano. Eita, meu Deus, a vida tá uma merda. Aí o cara, oxe, pô, é só você se alegrar, pô. Oxe, bora fazer uma coisa. É só se alegrar. Tá ligado? Porque o outro não entende, tá ligado?
Quem entende, cara, o seu chamado, quem pode entender o seu chamado, da forma como você pensa, que você passa, que você sente, é só você, cara. É isso mesmo, que é o mundo interior. O mundo exterior, algumas pessoas podem até te auxiliar, te ajudar, né? Te dar um aconselhamento, o pastor pode até te aconselhar alguma coisa, mas quem sabe, velho, o único que entende é só você, cara. O seu chamado, a sua capacidade, é só você, mano. É isso, tá ligado? O único que entende, mano, é só você. Então, o chamado aqui que Deus tem pra você é algo que tem muito a ver em você se autoconhecer. É isso, mano, é isso. Porque, ó, olha só, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para quem? Para evangelísticas, cara. Outros para evangelísticas, né? E outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento. Tudo isso para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Porque o foco ali é edificar o corpo de Cristo, edificar o corpo de Jesus. Exatamente, o corpo em si. Isso mesmo. Então o foco é isso, cara. O foco é isso. Não é você querer, tipo assim, escolher para ser do seu jeito. Tem a ver com o jeito que Deus quer. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Exatamente. O tempo de Deus é totalmente diferente. 1.000.000 de anos para Deus, para ele é só um dia. Tá ligado? É só um dia. Mas 5 anos, 7 anos, a gente estudando, se esforçando, para nós é uma eternidade. Nossa, tô treinando, tô me dedicando no estudo, tô vendo resultado, é muita coisa, né? Mas tudo é no tempo de Deus, cara. Tudo é no seu tempo. Então, aprender a se autoconhecer é importante. Você aprender a se autoconhecer, assim vai ficar muito melhor de você, digamos, saber, né, qual é o seu chamado. Então, pedir orientação primeiramente a Deus, orar, é isso mesmo. E é isso. Então, vamos ver aqui também. Então, vamos terminar aqui o resto aqui da listinha aqui. Ó, no livro de Atos, fala-se bastante sobre o agir do Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Agora vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 11. Aí, meus irmãos, olha só. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Exatamente. 12, verso 12. A unidade da igreja. Vamos ler a Bíblia aqui. Vamos ler a Bíblia. Olha só. Se a gente ler a palavra, olha só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, exatamente como o exemplo que eu acabei de falar aqui, sendo muitos constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Sendo muitos, mas constitui um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só Espírito, em um só batismo, entendeu? Em um só Deus, está um Deus, exatamente. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo. Olha aqui. Judeus, gregos, escravos, livres. Todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Aqui fala fala em gregos todos. Ou seja, Deus aqui já fala bastante sobre gregos, judeus. Ou seja, Deus aqui, o próprio Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Aqueles que querem a fonte da vida, esses que buscam verdadeiramente conforme o que está escrito na palavra e o que está conectado com a vontade do seu coração, se conectar com o Pai, cara, você vai conseguir sim, tanto aceitar Cristo, ter Jesus na sua vida e conseguir saber e exercer também o seu chamado, né? Que é importante, né? Você saber o seu chamado, né? Descobrir na verdade e também exercer ele, né? É importante, né? Com certeza. Exercer é muito importante. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É isso, mano. Interessante, muito interessante. Vamos terminar a leitura aqui para a gente entender aqui. Olha só, como diz aqui no verso 28.
Ó, estabeleceu, olha só, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ó, uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores, milagres, depois dons de cura, de ajudar, de ministrar. Olha, tá vendo aí? Exatamente. Cada pessoa tem o seu chamado. Então, é algo maravilhoso. Exatamente, é uma bênção mesmo. É isso mesmo. Todos nós somos especiais, sim, para Cristo. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, você pensa, mas eu sou tão burro, eu sou tão jumento, eu sou tão jegue, eu não tenho capacidade para ler direito, para interpretar as coisas, para raciocinar, né? Mas não, meus irmãos. Por exemplo, o ministério pastoral, uma pessoa não consegue apenas fazendo um curso de teologia.